E aí, pessoal, gente boa, galera da internet, você que está aqui acompanhando a gente em mais um episódio do Kingdom Podcast. Eu sou o pastor Luiz, aqui comigo minha esposa, a pastora Dani, e hoje nós estamos aqui nesse novo episódio do Kingdom para continuar falando daquela temática tão especial que é oração e adoração, essa plataforma que nós precisamos estabelecer tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida ministerial. Se você me acompanha, líder de louvor, líder do ministério de oração, você que se interessa por esse assunto, você que quer ter mais intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus está diretamente relacionada à nossa vida de oração, à nossa vida de adoração. Então hoje, nesse episódio, nós vamos falar exatamente sobre isso, intimidade com Deus, que faz parte dessas colunas que são a oração e a adoração, a taça e a harpa, ou a harpa e a taça. Então a intimidade com Deus, ela está relacionada a nossa vida de oração, a nossa comunhão com o Pai através da oração e também a nós entendermos a profundidade que é nós termos uma vida de adoração a Deus, porque a adoração, queridos, ela não é somente a música que nós cantamos. Isso é muito importante, né, Dani? Você já vai dar o teu recado aqui, mas nessa introdução quero que você que está com a gente entenda isso. A adoração não é a música que nós cantamos, mas é a vida que levamos no nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia, a maneira como nós vivemos, pode adorar a Deus. Então, anote isso aí na tábua do teu coração. A adoração não é a música que nós cantamos, mas é a vida que levamos, principalmente depois que a música para. Porque na igreja, quando temos ali, né, a banda, o ministro de louvor, de adoração, e nós estamos cantando juntos, nós estamos adorando a Deus através da música. Mas quando a música para, quando eu vou para minha casa, quando eu vou para o meu dia a dia, eu posso continuar adorando a Deus, mesmo não estando cantando uma música para Deus. E nós vamos falar hoje, dentro então dessa temática, dessa plataforma oração e adoração, sobre intimidade com Deus. E o que é intimidade com Deus? Bom, intimidade com Deus significa ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Intimidade com Deus significa ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos consola. O Espírito Santo é uma pessoa. E Ele é quem nos consola, nos motiva, nos anima, nos fortalece, fala conosco. Então, intimidade com Deus também é ter um relacionamento profundo com a pessoa do Espírito Santo. E quando nós temos esse relacionamento, quando nós entendemos que através também da oração, da adoração, da nossa comunhão diária com a presença de Deus, adorando ao Pai, adorando ao Filho, adorando ao Espírito Santo. Isso é um cântico que Deus nos deu num dia na nossa igreja, né? De forma espontânea, quando nós declaramos que adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? A Trindade. Então é ter essa intimidade, esse relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa intimidade, a Dani já vai falar um pouquinho sobre isso também, mas ainda nessa introdução, nessa abertura do episódio de hoje, como eu comecei a pincelar um pouquinho sobre adoração, Dani, é importante a gente pontuar que, como eu disse, a adoração não é somente a música que nós cantamos, mas a vida que nós levamos, né, no nosso dia a dia, a nossa vida. E muitos, ao longo do tempo, muito se interpretou a adoração de uma forma equivocada. A adoração não é uma indústria. A adoração não é uma indústria musical. Então é importante que nós tiremos o trono do entretenimento da igreja e também do nosso coração. Porque às vezes as pessoas elas trocam o seu foco de adoração. Antes era um cantor secular, agora é o cantor gospel. Antes era o time de futebol, agora é a banda tal. Antes era determinada situação que ela gostava muito, uma personalidade. Agora é aquela personalidade da igreja, do louvor, ou até mesmo a placa da igreja. E nós precisamos, é necessário, tirarmos o trono do entretenimento da igreja, querido, ou também dos nossos corações. Isso fala de intimidade com Deus, isso fala de uma adoração na essência. Adoração não é entretenimento, a gente precisa remover o poder do espírito da performance.
do nosso coração. Ah, se aquele músico é bom, aquilo é adoração. Querido, é claro que a gente precisa entender e alinhar a qualidade musical, quando a gente fala de música, também com a adoração. Mas a performance muitas vezes está ocupando o lugar do essencial, da essência, que é a intimidade com Deus. Pode ter um grande músico que não tem intimidade com Deus. E quando ele toca, você ouve boas e lindas notas, lindos arranjos, mas não transmite a essência de uma vida no altar, de uma vida com intimidade com Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com o aspecto relacionado à performance, né? E quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente fala também, obviamente, de tirar, destronar do nosso coração os desejos da carne, os pecados, para que a gente a cada dia mais tenha mais profundidade. Eu já vou falar sobre, inclusive, nós mergulharmos mais na presença. Mas agora eu vou passar um pouquinho para a Dani, pastora Dani, e nós vamos falar desse tema, então, nesse podcast de hoje. Intimidade com Deus dentro dessa plataforma ou dessas colunas que temos tratado nesses episódios, falando de oração e de adoração. Intimidade com Deus é algo importante, pastora Dani? Olá, pastor tudo bem? Luiz, tudo bem? Coloridíssima. Olá. Sim. Aleluia. Olá, você que está conosco no podcast, nesse episódio de hoje do Kingdom Podcast. Sim, intimidade é fundamental, né? Intimidade, como você falou, é um relacionamento profundo e a intimidade com Deus vai no profundo dos pensamentos, né? dos segredos, dos desejos do coração de Deus. Então, na verdade, o Senhor, ele deseja que sejamos íntimos dele, né? Tanto que em João, no capítulo 15, versículo 14, ele disse, né? O Senhor Jesus disse: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. E no versículo 15, ele diz: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, na verdade, o Senhor Jesus, ele nos chama a um novo nível de relacionamento. Não mais apenas o serviço, ele não nos trata mais apenas como servos, ou seja, não se trata mais apenas do que fazemos para ele, da performance, mas de desenvolver um relacionamento de amizade, de intimidade, né, de profundidade com o Senhor, a ponto do Senhor poder compartilhar conosco os seus segredos, os seus planos, né, os desejos do coração do Senhor. Então, a intimidade, mais do que nós desejamos ser íntimos de Deus, eu acredito que Deus deseja essa intimidade conosco. Né? Sim. E tanto que você falou sobre a amizade com o Espírito Santo e ela é fundamental, né? Esse desenvolvimento diário, porque a intimidade é um resultado do tempo de qualidade. De um relacionamento. De um relacionamento. Isso em qualquer nível de relacionamento, né? Relacionamento interpessoal. Mas também quando falamos do nosso relacionamento com Deus, essa intimidade, ela vai sendo gerada ao longo do tempo, ela vai sendo construída ao longo do tempo, à medida que nós investimos tempo de qualidade com o Senhor. Então, é desejo do Senhor que todos nós sejamos amigos dele. Sim. Que tenhamos intimidade. Mas o fato é que nem todos serão. Embora todos sejam filhos, né, nem todos terão esse nível profundo de intimidade, não porque o Senhor não quer ou porque ele tem favoritos, né, ou preferidos, não. Mas é uma questão de escolha, é uma questão de investir tempo no relacionamento com o Senhor. Eu costumo dizer que Deus, ele não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que preferem estar com ele. Sim. Essa é a questão. Sim. Deus não faz acepção de filhos, não faz acepção de pessoas. Então ele não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que preferem, que priorizam
esse relacionamento. Exatamente. Então, quando falamos sobre amizade, é essa construção. Ela não acontece automaticamente, né? A intimidade com Deus não acontece de uma forma instantânea, automática e nem tampouco acelerada. É um processo mesmo de conhecer, não é? De passar tempo com Deus. E nesse capítulo 15, em que Jesus nos chama de amigos, né? Ele diz, já não vos chamo de servo, mas chamo vocês de meus amigos. Nesse capítulo, tem uma palavra que é repetida 12 vezes, que é a palavra permanecer. E ele fala, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Então, 12 vezes esse verbo, ele aparece nesse capítulo 15. E essa palavra permanecer no grego, ela tem um significado. Além de permanecer, significa habitar, morar, continuar. Então, eu creio que essa palavra é uma chave para a intimidade. Esse permanecer em Jesus, habitar na presença de Jesus, morar, a continuidade. Porque essa intimidade não é construída apenas em um dia no secreto. Sim. Essa intimidade não é construída processo, né? apenas em idas às reuniões na igreja. Não, essa intimidade ela é construída à medida que permanecemos na presença do Senhor. E ele fala também, além de permanecermos nele, na presença, também ele fala sobre permanecer na palavra e sobre permanecer no amor dele. Então são 3 chaves aqui importantes para a gente falar sobre intimidade, que é presença, palavra e amor. Isso tem tudo a ver com intimidade, com Deus, como eu construo. Então, passando tempo na presença, cultivando essa amizade, esse diálogo com Deus. Andando com Deus, como Enoque. Né? Então, permanecer, habitar continuamente. Não é só o momento em que eu estou ali no meu quarto orando. Não, ao longo do dia eu me dirijo ao Senhor. Ao longo do dia eu converso com Ele. No meio das minhas atividades diárias, eu tenho a consciência de Deus comigo. Isso é permanecer. Então, permanecer na presença, permanecer na palavra de Deus é fundamental, porque essa intimidade ela é construída, ela é uma via de mão dupla. Eu falo, eu abro o meu coração, eu derramo o meu coração, eu permaneço na presença, mas eu ouço a Deus. Então, eu preciso também ser íntima da voz de Deus. Né? Saber reconhecer a voz de Deus. Isso mesmo. Então, permanecer na presença, permanecer na palavra e permanecer no amor, porque intimidade tem tudo a ver com amor. Né? Com esse amor de Deus. Então, a intimidade é uma questão de escolha, é uma questão de posicionamento. E tem a ver com renúncia, né? Sim. Porque quando você se torna íntimo de alguém, principalmente, por exemplo, num casamento, tem que ter renúncia. Você renuncia coisas em prol do outro. Sim. E andar com Deus, muitas vezes, requer renúncias. Sim. Você já não vai nos lugares que você talvez iria antes. Você já muda um pouco a sua perspectiva de situações do seu cotidiano. Então tem a ver com renúncia, essa questão da intimidade. Você renuncia, por exemplo, tempo que você faria alguma outra coisa para passar tempo com Deus. É o chamado famoso, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso, o tempo de qualidade, né? E um tempo na presença de Deus é um tempo que vai gerar na nossa vida, na tua vida, querido, você, querida, que está acompanhando a gente aqui no Kingdom, vai gerar em você benefícios que vão marcar a sua vida não para um momento, mas para a eternidade, porque são momentos que marcam, que ficam, né? Quantas vezes nós estávamos precisando de algo e nesse momento, nessa busca, nesse lugar de intimidade, no jardim secreto, naquele lugar de intimidade, Deus veio, Deus falou, Deus se manifestou, Deus fez um carinho, Deus fez um colo, nos deu um colo, nós ouvimos a voz de Deus, mas em muitos momentos a gente tem que fazer, ou tomar, melhor dizendo, renúncias, decisões de renúncias, né? Sim. Pensando um exemplo de uma pessoa íntima na palavra, né? Íntima de Jesus, íntima de Deus na palavra, o apóstolo João. O apóstolo João, ele reclinava
a cabeça sobre o peito de Jesus. Pensa, né? Ele ouvia as batidas do coração de Jesus. E quando você falou sobre renúncia, quando o Senhor Jesus o chamou, diz o texto que imediatamente ele deixou as redes, ele era pescador, né, junto com seu irmão e o seu pai, Zebedeu, e ele largou as redes e imediatamente ele obedeceu a esse chamado de Jesus. Então ele renunciou à sua profissão, por exemplo, naquele momento para seguir a Jesus. Seguir né? Jesus, Então João tinha características e ele ali foi desenvolvendo o relacionamento a ponto de ser o discípulo amado, a quem Jesus amava, mais íntimo, né, que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, o discípulo a quem Jesus confiou o cuidado de sua mãe, né, quando ele estava na cruz. Sim. Foi a quem ele confiou o cuidado de sua mãe. João, que foi o apóstolo e profeta que recebeu as revelações do livro de Apocalipse. Né? Então nós vemos mais uma característica, como você falou sobre rendição, né? E é fundamental para essa construção de intimidade, a obediência, a rendição, o abrir mão de coisas, né? Por aquilo que é mais importante. E João fez isso, né? Assim como Maria. Nós vemos, por exemplo, as irmãs Maria e Marta. Marta e Maria. Né? Marta, ela ali ocupada em Lucas capítulo 10. Marta. Exato, inquieta, Porque andas inquieta e ansiosa. Porque Marta... Querido, Marta, por que andas inquieta? Por que andas inquieto, ansioso, ansiosa? Descansa no Senhor. Sabe, você que está aí vendo o Kindle, descansa. Essa agitação toda, entrega, se lance aos pés de Jesus, espere Ele agir, ministrar no teu coração. Continua, Dani. E então Marta, ela justamente estava inquieta, né, preocupada com muitas coisas, na verdade com a performance. Exatamente. Né, com o serviço. Esse é um problema que o nosso mundo e a nossa geração, essa geração tem vivido. O aspecto relacionado à performance. Ou seja, o meu valor está no que eu faço. No que eu faço e no resultado que eu dou. Na verdade, as pessoas se preocupam mais com o resultado que elas vão oferecer e o elogio em razão da sua performance que elas vão receber das pessoas e até mesmo do próprio Deus, sim, do que em realmente fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus, que está dentro da sua própria essência, né? Sim. Mas continua. E naquele momento, Marta, então, ali preocupada, agitada, inquieta, porque ela estava fazendo todo o serviço sozinha, ela reclama da irmã, né, por Maria estar ali sentada com Jesus, aos pés de Jesus, e Jesus vai justamente falar sobre o que é mais importante. Sim. E ele diz, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, Jesus nos mostra que o mais importante para ele, o que ele mais considera, não que o fazer não seja importante, não tem claro o seu lugar, sim, claro. Né? Mas nós vemos, a partir de João 15, não é, como já citei, que ele não quer apenas que façamos coisas para ele, mas que façamos a partir de um relacionamento de intimidade e de amizade. Com motivação certa. Exato. Para Jesus é mais importante o relacionamento do que o desempenho. Então ele disse para Marta, Maria escolheu a boa parte. Fala de novo, para Jesus, o mais importante é o relacionamento saiu na hora, eu nem do lembro. que o desempenho. Essa é boa, hein? Para Jesus, o mais importante é o relacionamento do que o desempenho. Sim. Saiu na hora, eu não tinha nem aqui. Não estava aí anotado. Mas, então, para Jesus, isso é importante, né? O relacionamento. E ele nos mostra isso quando ele fala com Marta. Maria escolheu a boa parte, uma só. E ele fala, uma só coisa é necessária. Isso me lembra do texto do Salmo 27, quando Davi faz uma oração. E ele usa a mesma palavra, uma coisa. Peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém. Então, Davi também é um outro exemplo. Um adorador. Exatamente, um adorador, mas que amava estar na presença. Porque essa é na essência. Essa é a essência da adoração.
Essa é a essência da adoração. A presença de Deus. A honra, a presença de Deus. Então, a nossa adoração, ela é expressa, né? A gente pode expressar a adoração de várias maneiras. De várias maneiras. Através de cânticos. A música é uma delas. Exatamente. Mas Davi mostra que o desejo dele era a presença de Deus, porque naquela ocasião a presença de Deus estava no tabernáculo, né? Então ele queria estar ali onde a presença de Deus habitava. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. A presença de Deus está em nós. Então essa comunhão íntima, essa comunhão interior que nós podemos ter 24 horas por dia, se assim quisermos, né? Ela é fundamental. E a intimidade com Deus, ela tem a ver com... É uma construção. Sim. Como qualquer intimidade entre pessoas. Sim. Entre um casal que começa a namorar, fica noivo, casa, amigos, pessoas. É uma construção. Aos poucos, essa intimidade, esse nível vai aumentando. A água vai ficando mais profunda. Sim. Eu quero dizer o seguinte. Hoje, o que eu vejo como pastor de igreja local, como ministro que caminho em outras igrejas, como casa de oração, né? O que eu tenho visto hoje é que o maior problema para a igreja, a gente está em época aí de eleição, né, por exemplo, o maior problema para a igreja não são os governos comunistas. O maior problema da igreja não é a perseguição da mídia. O maior problema para a igreja é a falta de compromisso e intimidade com Deus dos cristãos pós-modernos. Sim. Esse é o grande problema da igreja. Por quê? Porque mesmo que a igreja esteja situada num ambiente, numa nação, onde haja perseguição, onde haja um governo anticristão, se a igreja tem compromisso com Deus, se é uma igreja que busca, que é íntima de Deus, ela vai continuar cumprindo o seu propósito, o seu chamado. Agora, se a igreja está num lugar onde não tem nada, não tem perseguição, não tem isso, não tem aquilo, mas não tem intimidade com Deus, esse é o maior problema. Sim. Então, mais do que governo está, qual é o governo que vai ser eleito agora, no domingo, né? E nós somos eu sou veementemente contra qualquer tipo de governo comunista. Nós pregamos contra o comunismo. O comunismo é uma ideologia diabólica, maligna. Se você quiser ouvir mais sobre isso, eu falo um pouquinho sobre isso no meu Instagram, né, numa live que eu falei sobre o cristão e a política. Sabe? É completamente oposta a ideologia comunista do cristianismo, são opostos. É algo que realmente nós oramos contra, trabalhamos para falar sobre o reino de Deus e não compactuamos com o governo de esquerda, o governo comunista. Mas o maior problema da igreja não seria esse. É a falta de intimidade, é a falta de comunhão com Deus. Não sei se você concorda comigo, mas tendo essa intimidade, não importa o que está em volta. Sim, né? Sem dúvida. Paulo estava preso com Silas e mesmo preso, encarcerado, acorrentado, ele demonstrou toda a intimidade que ele tinha com Deus, fazendo daquele lugar um ambiente de adoração. Não era um ambiente, digamos, para nossa realidade propício, né? Hoje a gente cria um ambiente, apaga a luz, bota uma luzinha ali no fundo, faz um fundo musical, coloca ali, cria um ambiente e é bom, é lícito, é bênção. Mas Paulo não tinha nada disso, mas naquele ambiente do cárcere, junto com Silas, ele criou um ambiente de adoração a Deus e Deus se manifestou. Por quê? Porque Paulo tinha intimidade. Paulo conhecia Deus. Então o que falta hoje para a igreja, eu acho que é essa intimidade, porque a gente tem um ambiente, a gente tem os instrumentos, a gente tem a estrutura, a gente tem pessoas muito boas, capacitadas pelo Senhor, que conhecem a palavra, que tocam muito bem, que executam coisas e têm uma boa performance. Mas o grande problema é a falta de intimidade com Deus. Sim. E você falou do apóstolo Paulo, e eu lembrei aqui do apóstolo João também, já que estamos falando de João, né, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo de maior intimidade com o Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, diz que ele se achava em espírito no dia do Senhor
E ele ouviu, e ali começa, né? Ele ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. E aqui João, quando ele teve a revelação de Apocalipse, na verdade João estava exilado na ilha de Patmos. Uhum. Segundo a história da igreja, João havia sido lançado num óleo quente. Uma panela de óleo exatamente, quente. num caldeirão, né, de óleo quente, sobreviveu milagrosamente e foi exilado na ilha de Patmos em razão da sua fé em Jesus. E isso não o impediu de receber uma das maiores revelações que nós vemos na Bíblia, né? O livro de Apocalipse, João. Então, ele se achava em espírito no dia do Senhor, ou seja, ele continuou ali buscando, desenvolvendo o relacionamento dele, a comunhão dele, a intimidade, né, com o Senhor. E teve experiências proféticas tremendas. E nesse mesmo livro de Apocalipse, nós vemos o Senhor confrontando a igreja de Laodiceia, por exemplo, que era uma igreja abastada, né, uma igreja que tinha tudo, no entanto, era pobre, cega e nua, era uma igreja morna, né? Tanto que o Senhor diz, você não é quente, você não é fria, e eu estou a ponto de vomitar-te. Então, a grande questão, né, não é onde estamos ou quais são as nossas circunstâncias, mas eu acredito que é justamente esse coração que arde por Jesus, né? O esfriamento e a frieza, tanto a frieza como a mornidão, não acontecem da noite para o dia, né? Assim como a intimidade não é construída da noite para o dia, também um clima, não é? Um coração que se esfria ou fica morno não é da noite para o dia. Então, nós precisamos cultivar esse óleo da intimidade nas nossas vidas, né? Nós precisamos manter o nosso coração ardendo por Jesus. Como as noivas prudentes, nós precisamos manter esse óleo nas nossas lamparinas, esse óleo da intimidade, né? Esse fogo ardendo no nosso coração por Jesus, essa paixão por Jesus, esse desejo de conhecê-lo, né, de novas maneiras, porque, amados, se nós acharmos que já conhecemos tudo de Jesus, isso é um equívoco. Os 4 seres viventes, eu vou voltar ali em Apocalipse, em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, diz que os 4 seres viventes, eles são cheios de olhos por diante e por detrás. E eles estão diante do trono. Ou seja, por que eles têm tantos olhos na frente e atrás? Porque eles estão sempre recebendo uma visão, uma perspectiva renovada de quem Jesus é. Sim. Então, nós podemos achar que já conhecemos tudo de Jesus, mas é um equívoco. Nós crescemos na graça, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós precisamos de revelações novas e frescas da pessoa de Jesus. Diariamente. Porque existem pessoas, talvez existem pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo que conhecem Jesus apenas como o Senhor ou o Salvador, mas ainda não conheceram a Jesus como aquele que cura, o que é a cura. Sim. Então, quando nós recebemos uma revelação, né, sobre a pessoa de Jesus que nós ainda não tínhamos, essa revelação vai desbloquear, isso é muito importante, vai desbloquear a plenitude de Deus que já tem dentro de nós. Amém. Entende? Amém. Então, e isso vai ser desenvolvido nesse tempo de intimidade. Então, conforme eu me posiciono, eu escolho estar com Jesus, ele vai se revelando mais e mais. Né? E nós vamos nos aprofundando no conhecimento da pessoa, nós vamos nos aprofundando no conhecimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Porque cada vez que eu estou na presença, recebendo desse amor, a revelação desse amor, né, eu cresço nessa medida. Também conhecendo a palavra, não apenas o logos, a palavra escrita, mas o rema, a palavra revelada. Então, isso tudo vem desse ambiente de intimidade, né? Dessa construção de um relacionamento de intimidade com Deus. Amém. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava me preparando para o episódio de hoje. Eu li um texto de Ezequiel 47, você falou de cura. Eu quero ler aqui também, a partir do versículo 6, que diz assim: E ele me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro,
Quando voltei, eis que havia à margem do ribeiro uma grande abundância de árvores, de um e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Toda criatura vivente que vive em enxames, por onde quer que entrem estes dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Então, nessa visão aqui de Ezequiel, você falou de cura, e eu estava com esse texto aqui guardado, não sabia se ia ler, e essa visão aqui mostra que Ezequiel não viu as árvores de cura até que atingiu uma profundidade de nado no rio. A gente vê o texto desde o início. Só quando o rio não tinha mais como ele se colocar de pé, somente uma profundidade que ele precisava nadar, é que ele teve a visão das árvores de cura. Então, quando nós entramos nessa dimensão de intimidade profunda, quando nós entramos nessa dimensão de intimidade, de relacionamento profundo com Deus, é que nós podemos tocar a dimensão da glória, sim, da presença, da cura, dos milagres, da manifestação de Deus de uma forma abundante. Você viu aqui a abundância da manifestação de Deus nas criaturas, nas árvores. São árvores de cura, né? Vamos falar sobre isso, árvores de cura. Então, só quando nós atingimos essa profundidade, nós tocamos a dimensão da glória de Deus, onde os milagres, onde a cura, a revelação de Deus vem sobre nós de uma maneira mais plena, mais poderosa, mais abundante. E aí isso me lembrou de um texto, eu até abri aqui no celular, de Mateus 21, versículo 14, que diz assim: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. O templo fala do lugar da presença. O templo fala do ambiente onde a presença de Deus está. Hoje nós somos esse templo. Esse é o ambiente, ou seja, nós, onde Deus quer estar e se manifestar de uma forma poderosa, gloriosa, abundante. E termos nesse relacionamento profundo, nessa profundidade, na presença, na intimidade com Deus, uma vida assim aí, uma vida de comunhão através da oração, da leitura da palavra, porque é bom a gente também pontuar isso, né? Oração, leitura da palavra, adoração, tempo também de se aquietar com Deus. Fala um pouquinho sobre isso, Dani. Nesse texto que você leu... Qual deles? Esse agora de Mateus. De Mateus. Eles se aproximaram de Jesus. Isso, exatamente. Esse é o segredo. É a chave. Essa é a chave. Porque nós vemos em Jeremias, por exemplo, né? Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, o Senhor espera que haja esse passo, né, em direção a Ele. Isso é uma atitude do homem, né? Sim. Do ser humano. Sim, Deus está esperando que o homem se aproxime, retorne a esse jardim, não é? Do encontro. Então, quanto mais próximo de Jesus nós chegamos, mais proféticos nós nos tornamos. Amém. Porque o espírito de profecia, como está em Apocalipse, é o testemunho de Jesus. Então, quanto mais tempo nós passamos com o Senhor, mais nós conhecemos a voz dele, mais nós vamos conhecer os seus pensamentos, mais nós vamos conhecer as suas emoções, o seu caráter, né? Como a gente tem falado aqui até então, nós vamos então tendo revelações maiores do Senhor à medida que passamos tempo com ele. E à medida que nos aproximamos dele também, né, quanto mais conectados com ele, mais parecidos com ele nós nos tornaremos. Exatamente. Há um texto que fala ali na segunda carta aos Coríntios, se não me falha a memória, que à medida que nós contemplamos o Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, a questão da contemplação, você falou de aquietar-se, né? Falamos de oração no episódio passado. Há um tipo de oração que é a oração contemplativa. Sim. E essa oração é o caminho mais direto para intimidade com Deus. Porque é justamente na prática dessa oração,
é uma oração, vamos dizer assim, sem palavras, porque contemplar significa olhar fixamente, observar atentamente. É um pensar sobre algo ou alguém de uma forma intensa. Então, quando nós contemplamos o Senhor, como o próprio Davi escreveu no Salmo 27, contemplamos a beleza do Senhor, contemplamos a presença do Senhor, nos aquietamos, e para ouvir, para meditar sobre Ele, para pensar sobre Ele. No grego, essa palavra contemplar significa, na verdade, olhar atentamente, tirar os olhos de tudo aquilo que nos desvia de algo. Olha que interessante, né? Então, a oração contemplativa é esse momento também de nós nos aquietarmos em silêncio, meditando sobre o Senhor, seja na adoração, no louvor ou na palavra. É muito mais sobre estar com Ele do que sobre fazer algo. É uma performance na oração. Então, a oração contemplativa é uma porta para acessarmos a glória de Deus, novos níveis de glória, novos níveis de presença, novos níveis de conhecimento. Então, essa contemplação, ela vai gerar transformação. A contemplação nos ajuda a desenvolvermos, a cultivarmos essa vida interior com o Senhor. Amém. E eu acredito que muitos que estão nos acompanhando talvez pensem assim, mas eu esfriei, me afastei. Mas o que o Senhor deseja é que haja um arrependimento e um retorno a essa essência. E eu estava lendo aqui o texto, abrindo aqui no texto de Joel, capítulo 2, que a partir do versículo 12, ele diz assim, agora, deixa eu abrir certinho aqui, isso mesmo. A partir do verso 12, Joel 2. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. E depois ele continua falando, talvez ele volte atrás e arrepende-se ao passar e deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, e convoquem uma assembleia solene. Ele fala, reúna o povo e tudo, mas eu quero me atentar aqui, quando Deus fala, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ou seja, é desejo de Deus que aqueles que estão frios, que aqueles que não estão nessa vida fervorosa, íntima, profunda, voltem. Sem dúvida. E a minha oração, e um dos propósitos desse episódio, é tocar o coração dessas pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, no Spotify, no YouTube, em alguma plataforma. Se você está assim, longe, não está tão íntimo, ou você não tinha um entendimento da necessidade dessa intimidade com Deus, dessa proximidade com Deus, que o Senhor te toque e que essa palavra venha sobre a tua vida agora. Deus falando com você, volta para mim, volta de todo o coração, você que se afastou, você que um dia esteve ali comigo. Então é um dos propósitos desse episódio hoje, tocar o teu coração, você que está vendo a gente aí, você que está ouvindo, aonde essa mensagem estiver chegando, que você que você retorne para essa presença maravilhosa que é a presença do nosso Deus, que é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que está de braços abertos, esperando novamente o retorno a essa comunhão, essa intimidade com o Pai, né? Sim, inclusive eu lembrei, falamos aqui da igreja de Laodiceia, enquanto você estava lendo esse texto, eu lembrei justamente disso que você falou, não é? O Senhor Jesus, aquela igreja que ele disse, olha, vocês não estão mornos, aliás, vocês não estão frios nem quentes, vocês são mornos. E ele fala nesse capítulo 3, então, para aquela igreja de Laodiceia, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí o versículo 20, eis que estou à porta e bato.
E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus, ele sempre visa a redenção, né? Então, mesmo para uma igreja que havia se esfriado, que havia perdido o zelo, ele chama ao arrependimento, ele chama de volta para aquele lugar de comunhão. Mas ele diz, olha, eu estou aqui à porta, batendo na porta do seu coração. Basta você abrir, eu vou entrar e nós vamos voltar a ter comunhão como nós tínhamos antes, né? Sim. Então, o Senhor, ele sempre espera, mesmo que alguém que está nos ouvindo, nos vendo, possa pensar, mas eu me esfriei, eu me afastei demais do Senhor. Não importa o quão distante você esteja, o quão frio você se encontre nesse momento, que você saiba que Jesus, ele está à porta do seu coração, apenas esperando que você abra, para que vocês retomem aquele relacionamento de amizade, de intimidade, aquele momento em que vocês passavam juntos no secreto. Então, basta você fazer esse caminho de volta e ele estará de braços abertos. Isso. Né? Esperando para que esse relacionamento seja retomado. Em nome de Jesus. Eu penso que nós estamos num tempo onde Deus vai fazer um grande mover da presença, de avivamento, mas isso começa em nós. Nós só podemos colocar para fora aquilo que nós temos dentro. Sim. Então, para que nós sejamos instrumentos proféticos nas mãos de Deus, para trazer o avivamento em alguém, numa vida, numa casa, num território, numa região, nós precisamos primeiro receber em nós esse mover, esse avivamento. Fazendo isso, não tenha dúvida que tudo que Deus quer gerar, Ele vai gerar. Mas primeiro começa em nós, dentro de nós. E aí, colocamos para fora aquilo que primeiro Ele fez dentro. E essa intimidade, ela é fundamental para isso. Sim. Nós já estamos praticamente encerrando o nosso episódio de hoje, falando desse tema intimidade com Deus. A gente pincelou um pouquinho de adoração, mas nos próximos episódios, inclusive no próximo, a gente vai ter aqui um convidado especial. Vamos ter também outros convidados para falar também de adoração. Mas passos práticos, eu acho que a gente podia falar para quem está acompanhando a gente, para essa galera linda, abençoada que acompanha o Kingdom, alguns passos práticos para desenvolver essa intimidade, esse relacionamento diário com Deus. O que a gente podia falar sobre isso, Dani? Passos práticos, a gente já pincelou alguns aqui, mas fazendo algo mais sequencial aqui, um passo atrás do outro na prática, no dia a dia. O que você pode dizer isso para a gente aqui? Em primeiro lugar, é importante ter disciplina. A disciplina não é legalismo. Né? Exatamente. Isso é importante. Tem gente que tem dificuldade com isso, né? A disciplina é fundamental. Entender que é um compromisso, não um fardo, não uma obrigação, mas ter aquele momento diário com Deus. Ter o momento da sua devoção, do seu secreto com Deus, isso é fundamental. Para algumas pessoas, funciona desenvolver sempre o mesmo horário. Sim. Algumas pessoas funcionam melhor dessa maneira, estabelecendo um horário regular. Isso. Mas eu acredito que, em primeiro lugar, a disciplina. Sim. Isso é andar no espírito. A carne nem sempre... Aliás, a carne nunca vai querer fazer algo para agradar a Deus. Sim. A carne, ela é preguiçosa. Então, ela vai querer, ao invés de ir para o quarto, orar, ler a Bíblia, adorar, ela vai querer ver televisão, Netflix. Então, isso é importante. A disciplina é justamente muitas vezes andar no espírito. É o domínio próprio, é o domínio da carne. Então, essa disciplina é importante. Ter um momento diário de louvor, adoração ali, colocar... Preparar um ambiente, né? Sim, a sua playlist favorita, louvores que te conectem com Deus. Separar um tempo de leitura da palavra, de meditação. Ter o seu momento de oração, de conversar. Como falamos, a oração é não só pedir. Não só pedir. Conversar com Deus. O coração. Conversar como se conversa com um amigo. E mais do que nós queremos falar, Deus quer nos ouvir. Exato. Né? Em relação à contemplação também... E aí é um momento de
eliminar as distrações, sabe? De conversar com o Espírito Santo, pedir que a presença de Jesus seja tornada real ali naquele ambiente, né? Colocar um louvor calmo. Não ter pressa. Não ter pressa, né? Dirigir a atenção para o Senhor, focar a atenção no Senhor. Então, contemplar é ficar quieto na presença do Senhor. Isso também nos ajuda nesse caminho de intimidade. Na Bíblia, a gente vê uma palavra nos Salmos que é selá, né? E essa palavra, quando aparece nos Salmos, era o momento de parar e refletir sobre aquilo que estava sendo lido ou dito, né? Então, esse momento do selá também, né? De parar na presença do Senhor. É importante também estar em comunhão com pessoas que têm comunhão com Deus. Sim. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Outra vez. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. E eu entendo que também é importante você estar com pessoas que vão te puxar, te buscar para essa intimidade, do que ao contrário, que vão tirar você da intimidade. Sim. E isso é importante, caminhar com pessoas que vão contribuir para você se aproximar mais de Deus, estar na sua igreja, nas reuniões da sua igreja, naquele momento de busca coletiva, corporativa, Sim, com os irmãos, recebendo a impartição, a ativação que vem através da palavra, adorando em congregação. Então, são passos, né? Sim. E o secreto, o dia a dia, eu acho que uma palavra-chave é a continuidade, né? Isso. A continuidade é fundamental. Então, tudo aquilo que vai sendo recebido no coletivo é preciso que seja mantido. Mantido. Né? Esse óleo que foi derramado, ele precisa cultivado, ser mantido. Né? Fogo. Tanto que no tabernáculo, todos os dias, né, havia ali... o sacerdote colocava o azeite no candelabro. Né? Todo dia havia a manutenção do fogo. Então, todo dia era algo contínuo, porque o fogo precisa arder continuamente no altar. E isso... Levítico 6:13. Exatamente, isso precisa ser alimentado. Então, todos esses passos juntos contribuem para o desenvolvimento de uma vida íntima com o Senhor. Aprender a ouvir. Eu só posso ouvir quando eu me calo. Então, louvar, adorar, porque o louvor entroniza a presença do Senhor. Nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Sim. Então, a leitura da palavra é o nosso alimento, o alimento do nosso espírito. Então, todas essas práticas nos ajudam a desenvolver uma vida de intimidade. Mas eu acredito que a chave é o permanecer em Jesus, é a continuidade, é fazer isso sempre. E assim nós vamos desenvolvendo intimidade ao longo do tempo. É isso. Essa é a chave, continuidade. Sim. E conversar com o Senhor também ao longo do dia. Então, em momentos, direcionar o pensamento a Ele. Jesus, eu te amo, eu te louvo. Tem alguma dificuldade, fala com Ele. Ali naquele momento mesmo, em pensamento, né? Ao longo do dia, orar em línguas. Enfim, são várias ferramentas que nós temos. Vários aspectos juntos que vão nos ajudando a encontrar esse lugar de intimidade mais profundo. Exatamente. Essas águas mais profundas. Exatamente. E tudo está relacionado com o amor. Sim. Né? Porque uma quem ama vida quer estar íntima, próximo. Exatamente. Quem ama quer estar próximo. Exatamente. Daquele que ama, de quem ama. Então, assim como Deus nos ama e quer estar próximo de nós, nós também devemos manifestar esse amor a Ele, querendo estar perto dele. Eu separei aqui um texto que fala sobre intimidade para encerrar. Isso, vamos lá. No Salmo 25:14, eu trouxe a versão The Passion Translation. Sim. Ela é uma versão que fala sobre esse relacionamento de intimidade, né? Toda a tradução. E esse salmo ele é traduzido dessa maneira: há um lugar privado, reservado para os amantes de Deus, onde eles se sentam perto dele e recebem os segredos da revelação de suas promessas. Mais uma vez, há um lugar privado, reservado para os amantes de Deus, onde eles se sentam perto dele e recebem os segredos da revelação de suas promessas. Então, é um lugar reservado para aqueles que amam a Deus e que querem estar perto dele. E para esses, Deus revela os seus segredos. Amém. É isso, queridos. Para fechar, vou ler 1 João 4,16, que diz assim: e assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus
nele. E assim nós queremos orar para encerrarmos o episódio de hoje do Kingdom Podcast. Eu vou pedir para a pastora Dani, orar, fazer essa oração por você. Você que está nos acompanhando, aproveita, compartilha esse vídeo, compartilha esse áudio, compartilha no Spotify, o canal aí no Instagram, porque muitas pessoas hoje têm esfriado nesse aspecto que é tão importante, termos essa vida de intimidade com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Então, você que está ouvindo, se Deus te abençoou, compartilha. Fala com alguém, manda para alguém. Eu não sei se você já pegou nossos canais aí passou aqui algumas, né, deve ter passado aqui, mas segue a gente aí no Instagram, pr.luizcarneiro, pra.daniele.carneiro. Aliás, é PRA Daniele Carneiro, sem ponto, né? E eu quero orar com você agora, eu e Dani. Ela vai fazer uma oração e nós vamos pedir para que Deus reacenda esse fogo, essa chama. Dani, pode orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, sobre cada vida que está conectada conosco nesse podcast. Nós liberamos o óleo da intimidade em nome de Jesus. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha reacender a chama da paixão Deus. Por Jesus. Sim. Senhor, nós declaramos sobre essas vidas em nome de Jesus. Nós reativamos a fome e a sede pela presença de Deus. Nós declaramos em nome de Jesus uma visão renovada do Senhor, Amém. Uma nova revelação sobre Jesus. No nome de Jesus, Pai, nós declaramos esse dom, esse presente que o Espírito Santo nos dá, que é a ativação da fome e da sede. Pai, no nome de Jesus, nós oramos então por cada vida, para que cada um de nós também busquemos e permaneçamos em Ti, cultivando a cada dia o óleo da intimidade. Amém. Eu declaro isso. Óleo de intimidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. O fogo de Deus voltando a arder no seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E lembrando, né? Diariamente, o Senhor tinha um horário marcado de encontro com Adão no jardim. Sim. Todos os dias, Deus tinha o café da tarde com Adão, para conversar, para falar sobre o dia, para ouvir, para compartilhar. Da mesma maneira, todos os dias, Deus quer ter esse encontro conosco, diariamente conversar, ouvir, falar, tomar aquele cafezinho da tarde ou da manhã, enfim, mas ter aquele tempo de intimidade. Esse é um projeto, um propósito de Deus no seu relacionamento conosco. Faça isso. Tem esse tempo de intimidade, esse tempo do jardim, esse tempo do encontro, né? E nós estamos encerrando o episódio de hoje. Quero te lembrar, tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer falar com a gente? Procura a gente principalmente ali no Instagram, PRA, P de pastora, RA, Daniele, com L só, Carneiro, no Instagram, @PRA Daniele Carneiro e @PR.Luiz, com Z, Carneiro. Você pode mandar uma mensagem, se quiser enviar um comentário no YouTube, no Spotify. No próximo episódio, nós estaremos recebendo aqui, né, Dani? Sim. O nosso pastor, o meu pai espiritual, ministerial, vindo da Costa Rica, profeta Eric Alpiza, estará conosco aqui no Kingdom. No próximo episódio, a gente tem alimentado, né, as plataformas com outras ministrações, mensagens, tem o nosso aplicativo, mas no próximo episódio vai ter aqui uma presença internacional no Kingdom Podcast, profeta Eric Alpiza da Costa Rica, e vai ser um tempo também muito especial, muito poderoso. Esse episódio hoje é dia 27, né? 27 de outubro. Domingo agora tem eleição. Então, ore, vá votar e vigie em quem você vai votar. Fuja dessa ideologia maligna, desse governo corrupto que quer voltar à cena do crime. Nós oramos para que Deus livre o Brasil, em nome de Jesus, do comunismo, desse governo de esquerda, desse governo que é a maior corrupção da história do Brasil e também do mundo. E nós oramos para que o reino de Deus venha sobre a nação brasileira. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus nos livre dos homens maus, que Deus nos livre
de tudo aquilo que defende, de toda ideologia que defende o aborto, de toda ideologia que defende a ideologia de gênero, de toda ideologia que defende a morte. Nós defendemos a vida, nós defendemos aquilo que traz prosperidade para a nação brasileira e que venham dias de prosperidade e que o Senhor opere e intervenha no Brasil em nome do Senhor Jesus. Não estamos aqui defendendo um candidato, estamos aqui defendendo a nossa nação, nos levantando sim contra essa tentativa do retorno de um governo de esquerda que não está dando certo. Hoje mesmo eu estive conversando com um pastor que tem parentes no Chile e ele compartilhou comigo que o Chile estava com uma economia redondinha, toda organizada, viu, Tiago? Tudo organizado. Entrou um governo de esquerda no Chile, o Chile já começou a viver um caos. A Argentina a mesma coisa, Venezuela já há muitos anos a mesma coisa, a Bolívia a mesma coisa, e nós temos que continuar orando para que isso não aconteça no Brasil em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, segue a gente aí, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, nosso canal no YouTube, Mavec TV. Dani, quer falar alguma coisa para fechar? Amanhã começa a nossa conferência. Mas é claro, ainda bem que há profetas em nosso meio. Amanhã, querido, nós temos a nossa conferência profética e é uma conferência muito especial porque é o aniversário de 14 anos da nossa igreja, da Missão Apostólica Vida em Cristo, da Mavec, e nós estamos com o tema Revestidos de Poder para romper e avançar. E quem estará pregando nos 2 dias, amanhã e sábado, sexta e sábado, 28 e 29 de outubro, é o profeta Eric Alpiza, da Costa Rica, e na ministração da adoração, Ministério de Louvor Unção Ágape, e também o Ministério Missão Rio Perene, estarão ministrando a adoração, pastora Lília ministrando o Ministério Zoe, ministrando a adoração através da dança, pastores, amigos, convidados, você é nosso convidado então, para estar conosco na conferência profética Impacto Rio 2022, e o tema é Revestidos de Poder para Romper e Avançar. Fala aí, Dani. É isso. É isso? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus e até o próximo episódio do Kingdom.